O dia de amanhã ele pede para sair da empresa ou é demitido por algum motivo e ele fala, vou levar os dados embora comigo. E ele pode utilizar desses dados ou na empresa onde ele vai, ou para si próprio, ou jogar em algum lugar na rede, enfim. Como que fica isso? De quem que é essa responsabilidade? Se alguém, não que seja um funcionário, ou qualquer outro profissional, por exemplo, que consiga subtrair esses dados de alguma forma, né, da minha empresa, de dentro da minha empresa, de quem que fica essa responsabilidade desse vazamento de dados? Sendo que a minha empresa está toda adequada e tudo mais e houve um Você não vazamento. autorizou E eu o não funcionário fiz nenhum, a tirar aqueles dados, né, ou um obviamente. funcionário, ou um técnico, algum tipo de profissional, ali qualquer outro envolvido. profissional. Pode ser considerado, e esse funcionário levando os dados já é um vazamento, correto? Sim, é um Né? vazamento. Então continua a responsabilidade sendo do controlador. Sim, Que no caso sou eu. eu empresa. Ou profissional liberal. empresa. Mas a gente tem, assim, a parte do funcionário ou do profissional enquanto ele está dentro da empresa. E aí é importante ele ter treinamento. Igual eu falei dessa situação da pessoa tirar uma foto no Instagram, uma foto da xícara de café. E não percebeu que no fundo tinha ali dado pessoal e postou no Instagram. São coisas que precisam... uma das partes do processo de adequação é essa conscientização. Todos os funcionários, principalmente quando tem atendimento ao público, se alguém vira e pergunta, vamos fazer um cadastro? Mas para que o cadastro? O funcionário tem que saber responder. Por que tem um cadastro? O que vai ser feito com aqueles dados? Se alguém perguntar, quem está ali na frente de caixa precisa saber responder, precisa ser treinado. Certo. Quem trabalha no financeiro, quem trabalha no RH, precisam ter esse conhecimento da lei, do que pode, o que não pode ser feito. Tem um treinamento. Senão o cara pode ir lá e apertar lá no botão daquele LPD. site do LPD. Pode, exatamente. E aí a gente tem a situação do funcionário ou do profissional que sai, essa questão dele levar os dados. Então, vamos lá. Primeiro, é importante que a empresa tenha mecanismos para que não... E aí a gente vai para empresas um pouco maiores, às vezes as pequenas não tem tanto, que bloqueia a questão de colocar dispositivo, né? Então, tem alguns programas que a pessoa vai e coloca o pendrive, o sistema já fecha, não deixa o pendrive abrir, justamente para a pessoa não conseguir copiar esses dados. Mas a gente sempre faz uma política interna de boas práticas, ou seja, o que os funcionários podem ou não podem fazer. Então, não pode tirar foto, não pode copiar os dados. É realmente assim, regras do que eles podem ou não podem fazer com os dados. Inclusive, já tem decisões da Justiça do Trabalho mantendo justa causa por conta disso. Que tinha regras na empresa de que o funcionário não podia colocar... usar o pendrive dele para colocar dados que fossem de clientes da empresa, e ele fez isso e ele foi demitido. Entrou na Justiça do Trabalho para reverter isso e manteve, porque a empresa tinha ali as regras. Estava adequada. Estava adequada e tinha ali as regras. Aí esse funcionário sai. Então, primeiro a empresa tem que tentar ter mecanismos para que isso não aconteça, para que ele não consiga levar esses dados. Se ele levou isso, causou algum dano, algum prejuízo, perante o titular vai ser a empresa que vai responder, porque foi para essa empresa que o titular passou os dados. Certo. Mas ela tem várias medidas que ela pode tomar. Pode entrar com ação, por exemplo, com ação de obrigação de fazer, mandando ele excluir esses dados, ele deletar, comprovar que deletou, e aí questão de TI consegue ter essa informação, essa comprovação. Se abster de utilizar, então pode entrar com uma ação judicial para isso, pode pedir indenização para fazer esse controle. Impedir totalmente que alguém vai fazer isso é muito difícil. Sujeito ao risco, acho que todos estão, né? Mas a grande sacada é você estar adequado, é você estar dentro das normas para que a sua sanção, se caso isso ocorra e de fato traga algum prejuízo, seja amenizada ou de repente até, dependendo do tamanho do prejuízo ali, ser desconsiderada, não sei. E a empresa conseguir buscar reparação, né, desse prejuízo. Sim. Então, olha, foi alguém ali que fez isso, que agiu de má fé. Então, tem as punições para isso também, né? Nas variadas esferas. Então, tem condições de buscar isso também. E qual que é uma dica, assim, de imediato, que você pode deixar aqui para quem está nos assistindo ou nos escutando, né? Para se adequar à LGPD de uma forma rápida, tranquila, para que não ocorra esse tipo de problema com ela.
Vamos lá, rápida e Com a tranquila. empresa, no caso. Rápida, não. Olha, um projeto completo de adequação, ele dura aí pelo menos 6 meses. Porque são várias fases, é complexo, é um trabalho conjunto, mesmo para empresas pequenas. Mas, assim, tem algumas coisas, né, que no dia a dia as empresas já podem ir fazendo. Quem está ouvindo já pode pôr em prática, já pode começar. Vamos lá. Primeira delas, se você contratar alguém para ter uma política de privacidade. Isso é importante. Que daí, no caso, geralmente é um advogado que faz isso. Isso, geralmente é um advogado que faz essa parte Não por ter o existe- conhecimento jurídico. Não existe outro tipo de especialista. Não, a gente tem, por exemplo, os principais que atuam com LGPD hoje são profissionais de TI e o jurídico. Os dois caminham juntos, porque quem é o mais adequado para elaborar um contrato, para adequar um contrato? É o Sem advogado. dúvidas, é um advogado. Né? Até se alguém de outra área vai lá, pode até conhecer tudo de LGPD, mas ele pode colocar um negócio ali que vai dar um problema trabalhista gigantesco lá na frente, Certo. no contrato de trabalho, né? Então é o advogado. Mas o advogado, o advogado não entende tudo de backup, de software, de todas as partes tecnológicas. Então entra o TI também. Então é um trabalho conjunto. Né? Tem uma parte que é o jurídico e uma parte que vem o TI. A política de privacidade, então, normalmente é um advogado que faz. E é importante que ele conheça, ele dedique um tempo ali para conhecer um pouquinho da empresa para realmente expressar a necessidade. Por que a política de privacidade? Primeiro, se você tem um site para você colocar lá, isso vai dar transparência, vai mostrar, tô me preocupando com os dados pessoais aqui, gente, pode ver, né? Segundo, pode ter empresa com quem você vai contratar, a sua empresa vai contratar, que vai pedir, olha, deixa eu ver sua política de privacidade. Sim. Você tem que ter uma para mandar. Mas tem algumas coisas mais simples mesmo. Muito simples. Política de mesa limpa. Então, evitar deixar documento físico com dado pessoal em cima da mesa, porque qualquer um que passa a ver pode voar, pode pegar fogo. Política de mesa limpa. Computador, celular, tudo que usa na empresa, com senha. Nada dessas coisas de ficar compartilhando senha entre funcionário. Então, cada um ter seu login, cada um ter sua senha, uma senha forte, que o computador bloqueia depois de um tempinho. Questão de onde tem dados pessoais, principalmente se forem sensíveis, ou seja, relacionados à saúde e tudo mais, gavetinha com chave para ficar mais protegido. Então, são algumas coisas muito simples que já podem ser feitas, mas a mais importante se pergunta, antes de pedir um dado, para que você pede aquele dado. Se você não tiver resposta para essa pergunta, não colete. Certo. Esse é o mais importante. Quanto menos... na dúvida pega o dado, né? Na dúvida pede. Na dúvida pede, porque eu posso precisar. Posso precisar um dia. Não vai te custar nada escrever o e-mail dele na ficha, um exemplo. Ou Passar digitar, 3 telefones, o telefone da mãe, da avó, do papagaio, do passarinho, entendeu? Não, pra que vai precisar? É realmente necessário? Não sei, então não pede. Eu acho que essa é a dica de ouro, porque tudo é pautado na finalidade. Todo dado ele tem que ter um pra quê. Um pra quê que seja lícito, que esteja dentro da LGPD, um pra quê legítimo, mas tem que ter. Então, se a empresa não sabe o porquê, não coleta. Coleta o mínimo possível. Quando deu ali um prazo de descarta, não fica com essa coisa de guardar documento para sempre, não descartar nunca, né? Tem ali os prazos, então... Mas se tivesse uma dica principal, seria essa. Sempre se pergunte, pra quê?